Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Para vocês que conhecem o trabalho deste canal desde o começo, devem saber que é fácil observar, né, a qualidade dos vídeos bem ruim, o início que eu comecei bem amador, eu tinha quase nenhum conhecimento de gravação, não tinha nenhuma estratégia bem definida, e ao longo do tempo, eu fui fazendo e fui aprendendo. Eu mesmo fui aprendendo, olhando videoaulas de YouTube, consultando, e fui aprendendo a mexer melhor um pouquinho com o programa de edição, com o equipamento. Fui inclusive melhorando o meu próprio equipamento. E quando eu olhei para trás, então eu percebi que os vídeos eles estavam realmente muito ruins, que deveriam ser melhorados na apresentação, melhorados na forma, e é o que eu pretendo fazer. Por exemplo, tem a playlist de escatologia, eu pretendo refazer então todos os que já foram começados e terminar toda a sequência, dando pelo menos o panorama geral, né, a explicação geral de todo o entendimento que eu tenho hoje, a minha visão escatológica. Mas, pois bem, e eu fiz também a playlist de sistema religioso, que eu também não terminei, mas eu estava colocando num outro canal e eu vou estar migrando os vídeos para esse e vou dar continuidade. Eu tenho também a playlist de dízimos e ofertas, e que foi exatamente o que me levou a me desligar na época do sistema religioso que eu estava vivendo, né, mais precisamente o neopentecostal, porque quando eu escrevi o livro Dízimos e Ofertas, eu passei a ser uma persona não grata nesse ambiente. Por quê? Porque eles vivem disso. Esse sistema ele existe em cima dessa estrutura financeira e deste modelo de recolhimento e de aplicação também, que é um padrão. A pessoa que pensa fora disso provavelmente vai ser taxado das piores coisas. Uns chamam de desigrejados, de heréticos e tudo mais. Mas enfim, a gente não pode se importar com isso, né? A gente tem que respeitar cada um dos modelos e se alguém quer ser explorado, quer viver assim ou assado, que viva, né? É uma opção, as pessoas são livres e é ótimo ser livres, né? Eu olho, às vezes eu fico com pena porque eu vejo que as pessoas estão sendo exploradas, elas estão sendo enganadas, mas se a pessoa ela não se importa com isso, se ela está feliz, se aquilo faz dela uma pessoa feliz, se aquilo faz com que ela imagine que ela esteja mais próxima de Deus, então não tem problema, eu não me importo nem um pouquinho com isso, tá certo? Com a sua opção, é a sua e você tem que ser respeitado. Então, em relação a playlist de vídeos de dízimos e ofertas, eu comecei a fazer e eu vou refazer todos esses vídeos até para que eles possam ficar mais bem fundamentados, mais claros talvez, e eu possa também retirar, porque ficou com muita informação histórica e talvez não seja isso que as pessoas têm interesse, né? A informação histórica é porque eu queria mostrar que nada é por acaso, nada acontece por acaso. Tudo ele tem um contexto e o contexto histórico justifica a criação de muitos detalhes nessa estrutura. Por exemplo, o gasofilácio, né? Então, de onde veio, como apareceu, como surgiu. De repente, Jesus está no templo ali e ele está observando as pessoas colocando as suas ofertas no gasofilácio. Aí você vai procurar na lei, onde é que tem isso, né? Na lei. Então, você precisa entender a história para saber como foi que surgiu, de onde veio esse gasofilácio. Foi a lei? Foi Deus? Foi um ajuste religioso? Como que isso aconteceu? Então, essas explicações eu fui dando. Talvez eu diminua um pouquinho as explicações históricas dos reis, dos processos, questão de profanação do templo, para poder mostrar como que muitas vezes, em alguns períodos, não havia dízimos porque simplesmente o templo ou ele estava destruído ou ele estava profanado e assim por diante. Mas enfim, mais para o final eu vou mostrar então, primeiramente eu precisava era saber realmente funciona. A pessoa diz, mas então
como que a igreja vai subsistir, como que ela vai pagar, as pessoas são as mesmas coisas, sabe, aquelas mesmas palavras, parece esses jargões, eles escutam, acho que os pastores falando isso, ficam, como é que vai pagar a água, como é que vai pagar a luz, como é que vai pagar as despesas, a limpeza, as diárias lá de quem faz as manutenções. Então eles ficam com aquela mesma história aí, tá vendo o ar-condicionado? Tá vendo? Alguém pagou esse ar-condicionado. Irmãos, assim, que é um discurso copiado, é um discurso conveniente. Quem já comandou uma igreja, quem já administrou uma igreja, sabe como é que funciona. E eu sei como é que funciona. Na última igreja aqui em Brasília, e isso foi no ano de 2000, que era uma igreja pequenininha aqui no Lago Norte, aqui de Brasília, era uma igreja pequena. Então essa igreja pequena, com pouquinhos membros, lá da Maranata, então nós arrecadávamos, eu como pastor, tirando o aluguel, tirando as despesas, nós mandávamos todos os meses, no mínimo, R$7.000 para o presbitério. Aí você pensa, aí as pessoas pensam assim, não, porque nós mandamos, quer dizer, pagou todas as despesas, na época, isso no ano de 2000, isso há 21 anos, agora vocês imaginem quanto que isso representaria hoje. Aí as pessoas poderiam pensar assim, mas é porque a gente manda esse dinheiro para lá porque o presbitério central está construindo igrejas, está fazendo aquilo. E as pessoas não têm ideia da quantidade de dinheiro que entra nesses lugares, né? E o que é feito com o dinheiro. O pastor simplesmente pegava o dinheiro, pagava as contas, ficava sem nada, ficava sem poder ter uma latinha de tinta para pintar a igreja, fazer uma melhorazinha, nada. Não podia comprar absolutamente nada. Pagava todas as despesas, ficava no zero e mandava todo o dinheiro lá para o presbitério lá. Isso não é problema nosso. Então é isso que as pessoas pensam. E é por isso que tem gente roubando, e é por isso que tem gente desfalcando, e é por isso que tem gente que continua explorando, e é por isso que tem gente que continua se aproveitando desse sistema e defendendo esse sistema como se fosse a própria vida. É claro que eles vão defender como se fosse a própria vida. Isso é uma galinha de ovos de ouro, especialmente quando nós observamos, né, as cifras bilionárias que envolvem a arrecadação dessas igrejas, e você vê que isso não volta em quase absolutamente nada, proporcionalmente não volta em nada, nem para a sociedade, muitas vezes nem para os próprios membros. Mas enfim, percebam uma coisa. Então, quando eu estava na Maranata era assim, mas depois que eu me desliguei da Maranata, então aí eu fui saber o que é ser pastor, ou pelo menos o que é administrar uma igreja, tanto do ponto de vista ali das questões espirituais das pessoas, como também do ponto de vista material. Então eu sei bem o que eu estou falando, tá certo? Eu não acho, eu estou falando as coisas que eu sei que acontecem. Então, eu, por exemplo, né, começamos um trabalho com este movimento, que era um movimento ele era um movimento livre, né, que foi a igreja que eu comecei a participar depois que eu saí da Maranata. Era um movimento livre, era um modelo congregacional, então as igrejas elas tinham autonomia, então eu como pastor, eu tinha autonomia, então aí sim, eu recebia os valores, naquele tempo eu ainda estava com esse negócio de dízimo na cabeça, porque ninguém nem pensa, sabe? Irmãos, ninguém nem pensa nisso. As pessoas elas não param para pensar, elas imaginam assim, não, a vida toda foi assim, é assim, sempre foi assim. Aqueles grandes pregadores, eles sempre disseram que isso está certo, e aí você acredita. E aí você começa a seguir e você não para pensar, porque isso é como se fosse uma coisa que é inquestionável. E aí se você vê alguém questionando, essa pessoa ela é apedrejada se ela questionar, né? Ela é tratada como um herege, ela é tratada como se fosse um louco, uma pessoa, imagine, perdeu completamente o discernimento, perdeu a fé, perdeu o rumo, não crê em mais nada. Então, é uma pressão que volta em cima da pessoa, que vai contra o sistema, ela é tão grande, ela é esmagadora. Se a pessoa ela não for muito firme, muito consciente de quem é Deus, de sua vida espiritual, ela, é lógico, ela fica abalada, porque é uma avalanche que vem em cima dela. E vem com toda a força. E no meu caso foi o seguinte, quando então eu estava lá, nessa igreja, que era congregacional, mas que no todo essa igreja, né, juntando todas as igrejas com as suas autonomias, ela foi copiando, ela foi andando pelo neopentecostalismo.
E aquilo me incomodava, né? Não porque eu quisesse o modelo da Maranata, mas porque simplesmente eu já tinha entendido muito bem o que é a Maranata, que sequer é uma igreja evangélica, né? É uma seita. Então eu não queria aquilo, mas eu também não conseguia concordar ali com o que estava acontecendo ali na tradição, que seriam as igrejas essas reformadas, mais antigas, né? E também não concordava com o pentecostalismo, da forma que eles estavam se aplicando, e o neopentecostalismo estava ficando muito difícil para mim. Mas na prática, funcionava assim. Eu não precisava falar nada. Irmãos, é uma coisa incrível, né? Eu começo a igreja com pouquinhas pessoas, então, na época, com pouquinhas pessoas, minha família praticamente, mais uma meia dúzia de gato pingado, né? Então eu começo a igreja, eu nunca precisei falar de dízimo nem de oferta, sabe por quê? Porque as pessoas, elas já se aproximam, aquilo já está na mente delas. Elas viram tanto na televisão, elas viram todas as igrejas pregando, então ela chega, sem que você fale nada, ela já pergunta, onde é que é a caixinha? Como é que dá a contribuição? Isso já tá nelas, uma coisa que está tão impregnada, falou em sistema religioso, igreja, a pessoa já entende que tem uma contribuição financeira que ela tem que dar, e é o dízimo, e ela está aprendendo isso, e a pessoa, quando ela é livre, ela está lá assistindo lá os programas, é universal, é mundial, é a igreja da graça, e eles estão lá, é o devorador, você, é prosperidade, é a vida, é a fé, é a saúde, então todas aquelas coisas, então não precisava, eu nunca precisei. Então você está ali com a igreja e de repente as próprias pessoas começam a dar os dízimos sem você falar nada. Por quê? Porque já tem tanta gente pregando sobre isso que você não precisa falar nada. É só você começar o trabalho, né? E fazendo o trabalho e as pessoas elas vão contribuindo. E o que acontece? Né? Nunca faltou nada, você sabe por quê? Por mais que fosse simplesinha e humildezinha a igreja, a quantidade de dinheiro que entra de um, aí a pessoa ela dando ali 10% do seu salário todos os meses. Aí no final do ano, ela dá 10% do salário, ela dá mais 10% do 13º, das férias. O que acontecia? Sempre tinha dinheiro, nunca faltava. E quando mas eu escuto tantas pessoas dizendo, irmãos, contribuam, nós temos um pouquinho, nós temos que pagar a conta de água, a conta de luz, nós temos que pagar o IPTU, e é como se estivesse faltando. Não está faltando. É porque esse é o discurso para sensibilizar as pessoas. Esse é o discurso padrão para sensibilizar as pessoas. Se as pessoas tivessem acesso à contabilidade e à prestação de contas da igreja, né, se fosse ali local, jamais o pastor iria conseguir usar esse discurso. Pagar com, tá vendo aquele ar-condicionado ali? Você tem uma cadeira para sentar, você não tem uma cadeira para sentar, então se você está sentado, você não tem que pagar. Irmãos, esse discurso ele é muito conhecido e ele é para sensibilizar as pessoas, tá certo? O que acontece é o seguinte, você mesmo, se você quiser fazer o teste, eu testei. Eu não vou dizer nada aqui que eu não tenha provado, experimentado, tá certo? Seja em qual for o modelo. Então, nesse modelo, mesmo sendo neopentecostal, sempre tive a minha própria visão, meus próprios conceitos, eu tinha sempre a minha linha, né, e eu sempre seguia, mas havia toda aquela influência neopentecostal no meio em que eu estava, tá certo? Mesmo que eu não pregasse sobre essas coisas, mesmo que eu não tivesse embarcado nesse movimento fé e nem nada disso, mas eu estava no meio, naquele meio. E o que acontecia? Nunca faltou dinheiro. Então eu saí de uma casinha, eu reformei essa casinha 3 vezes, tá certo? Eu reformei essa casinha onde eu estava, quando eu comecei, 3 vezes. Serviços, em boa parte, voluntário, e em outra parte, serviços mais especializados eram pagos. Reformei 3 vezes. Cheguei a trocar, da última vez eu troquei até o telhado, era uma casa de aluguel. Eu gastei muito dinheiro, entendeu? Preparando. Equipamento de som é coisa caríssima. Som, um microfone, mais ou menos, é muito caro. Um cabo, é tudo muito caro. Tudo, se falou em equipamento de som, é tudo muito caro. Uma caixa, um instrumento, tudo é caro. E eu
mesmo estando num bairro de periferia. A igreja ela se desenvolveu, reformamos essa igreja completamente, depois mudava, crescia, aumentava, esticava para cá, esticava para lá e ajustava. E aí depois nós ainda alugamos um outro lugar, que era um antigo bar, era um lugar muito bom de esquina, era um prédio grande, tinha até apartamentos, tão grande era o local, pois a gente com um grupinho pequeno, pois nós alugamos esse lugar, reformamos todo o lugar, tá certo? E tudo isso com o dinheiro dos dízimos. Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que essa choradeira de pastor, tá certo? É padrão. E por que eles ficam com essa choradeira? Porque eles não mostram quanto que receberam. E eles não mostram para onde o dinheiro foi. Porque se eles mostrassem, se eles deixassem a contabilidade deles aberta, as pessoas iriam perceber que aquele discurso não era real, né? E ele não iria conseguir, então, convencer as pessoas a dar cada vez mais dinheiro para que ele possa desenvolver os seus projetos. E cada um tem os seus projetos, eu não estou criticando o projeto de ninguém, cada um faça aquilo que achar melhor. Tá certo? Eu estou contando da minha experiência. Então, no meu caso, igrejinha pequenininha, igrejinha de periferia, e olha, tive dinheiro para fazer viagens, tive dinheiro para iniciar trabalhos em diversos lugares do Brasil, viajava, ia e voltava, se bem que até as minhas viagens, os meus gastos pessoais eu sempre arcava, eu nunca usei dinheiro de igreja para isso, sempre viajei às minhas próprias custas. Mas sempre tinha, né? Quando eu levava pessoas para fazer seminário, tudo a igreja pagava. Eu me lembro que uma vez, e os irmãos que participaram aqui em Brasília vão se lembrar, eu trouxe para Brasília um grupo do Rio de Janeiro para fazer um seminário aqui, e este grupo eu paguei passagem de avião para todas as pessoas que vieram. Então, tenho a noção. O dinheiro que é arrecadado, sem você muitas vezes falar absolutamente nada sobre dinheiro, vai entrar. E é o suficiente, tá certo? Você tem que estar dentro da sua realidade, né? Se o pastor ele estiver dentro da realidade do local, o dinheiro sempre vai dar. Então, se ele está num lugar muito pobre, a arrecadação é menor, mas ela é sempre suficiente para se pagar um local dentro daquela condição cultural. É sempre suficiente, é sempre, nunca falta. Então, é isso aí. Vivi. E num determinado momento, nesse novo lugar, cresceu, desenvolveu, tínhamos tudo do bom e do melhor, caixa de som, salas, e era ótimo lugar, muito bom, né? Tinha um estacionamento, era maravilhoso. Aí o que acontece? Eu comecei dentro da minha consciência, a pensar, bom, é bom, é cômodo e tá tranquilo, né? Eu não tenho problema financeiro, mas mesmo assim eu não posso manter estas pessoas contribuindo sobre uma base que ela não é uma base que eu entendo que ela é a fiel da palavra de Deus. Então, se eu entendia e eu passei a entender, e eu comecei inclusive a escrever o livro Dízimos e Ofertas, se eu estava entendendo que aquilo não tinha uma base, eu não poderia, eu nem cheguei a precisar, né? Porque eu não precisava dizer, as pessoas elas eram dizimistas, mas eu comecei a pensar o seguinte, eu não posso deixar as pessoas no engano, enganadas. Eu preciso dizer a elas que isso não é certo, que pelo menos isso não é bíblico. Se a pessoa ela quiser, ela é livre para ela contribuir com o que ela quiser, com quanto que ela quiser, quando ela quiser, se ela quiser. O que eu não posso é deixar as pessoas enganadas. Então, se a pessoa disser assim, não, mas eu quero continuar dando 10%, porque eu creio que dízimo, eu creio, não tem problema, mas eu tinha a obrigação de dizer às pessoas. E nesse sistema, né, nesse movimento que é esse movimento neopentecostal, quando eu comecei então a falar sobre isso e apresentar essas ideias, e antes mesmo de eu publicar o livro, então eu já comecei a ser afastado, né? É como se você fosse ficando sem espaço, porque o outro que está ali, que ele está achando que, poxa vida, ele vai atrapalhar o meu negócio, é melhor esse camarada ir embora daqui,
né, do que atrapalhar o meu negócio. E eu me senti constrangido de realmente de falar aquilo que eu acreditava e atrapalhar o negócio das outras pessoas. Então eu voluntariamente, como eu já estava para publicar assim, né, para lançar o meu livro, porque eu não mandei para editora, gráfica, essas coisas não. Fiz um on demand, quem quisesse ia lá, encadernava, e a própria gráfica lá é que cobrava e que passava o dinheiro para a pessoa. Então eu nunca tive receita de nada disso, de livro. Mas como eu estava para divulgar e publicar o meu livro, de dízimos e ofertas, eu não achei justo eu fazer isso em um meio onde todas as pessoas, as lideranças, as outras igrejas, que eram autônomas, mas a gente vivia, né, vamos dizer assim, dentro de um mesmo sistema, e iria prejudicar os outros. Nós fazíamos seminários juntos. Então eu não poderia ir lá e num seminário apresentar então a minha visão sendo que as outras igrejas todas defendiam com unhas e dentes. Dízimo é bíblico, aquele negócio todo, você é um herege, aquele negócio. Então não podia. Então por conta disso, mesmo amando muito aquelas pessoas, aquele trabalho, tudo aquilo que eu tinha desenvolvido até ali, né, que foram 10 anos trabalhando ali, mesmo assim eu disse, então eu não vou ficar aqui. Eu passei tudo aquilo que eu tinha, né, construído, edificado, tudo aquilo que eu tinha solidificado, passei para o pastor auxiliar, né, um bom homem, por sinal, passei para ele e diz, então eu preciso, se é verdade isso que eu estou acreditando agora, se isso que eu estou enxergando na Bíblia, se isso é verdade, isso tem que funcionar. Então eu fui para a sala de um irmão, depois ele até era uma capotaria, ele me deu um espaço embaixo na capotaria, e quando então eu fui alugar o espaço dele embaixo, eu tive a necessidade, aí sim eu tive a necessidade de fazer um estatuto. Por quê? Porque era uma questão legal, era uma questão de normas, normas legais mesmo. Por exemplo, você não pode reunir pessoas em um local debaixo de uma instituição irregular. Vamos supor que acontecesse um acidente qualquer. Alguém é responsável, tem que ter um estatuto, tem que ter as normas, tem que ter os princípios, o local ele tem que ter alvará. Então as coisas elas precisam ser formais. Para você alugar e juntar as pessoas no lugar, isso tem que ser formalizado. Foi quando eu fiz estatuto. Isso depois de eu sair desse grupo neopentecostal que ele tinha estatuto. Todo o grupo tinha um estatuto. Mas eu no início eu não tinha, quando eu comecei o trabalho que a gente chamava de celeiros, né? Que era o nome do site, na verdade. Então não tinha estatuto. Aí quando então, e eu já comecei nesse trabalho, eu já comecei a primeira sequência de estudos que eu fui fazendo com as pessoas que apareceram por ali, pouquinhas pessoas também, eram 3, 4 pessoas, eu já comecei então conscientizando as pessoas sobre aquilo que eu estava na minha mente, que era um trabalho onde as pessoas pudessem ter consciência de que dízimo não era coisa de Bíblia, de igreja, de Novo Testamento, ou seja, nós iríamos nos reunir ali e se tivéssemos despesas, iríamos arcar com as despesas, mas as pessoas elas precisariam já desde o começo entender que elas não estavam comprometidas com 10% do seu salário como se isso fosse alguma coisa bíblica. Ao contrário, as pessoas elas poderiam contribuir se quisessem, quando quisessem, com o quanto quisessem, né, naquele trabalho que nós estávamos realizando, e que esse era o formato então vamos dizer, da participação. Era simplesmente uma questão para fazer a coisa funcionar e nós termos ali, cumprir alguns propósitos que nós estávamos ali colocando em prática. Então, já comecei o trabalho assim. Foi aulas seguidas sobre essa questão até que eu esgotei com as pessoas todo esse ensino sobre dízimos e ofertas. E aí nós continuamos. E depois disso, todas as pessoas é assim. O grupinho que está ali, o outro que chega, ele aprende com os que estão lá. Aí ele pergunta, então aqui não tem dízimo? Aí o que está lá diz, não, aqui não tem dízimo. Mas e como é que é? E como que a igreja paga a conta? Como é que a igreja paga o aluguel? Ela paga o aluguel com as ofertas que as pessoas dão e quando dão e o que dão. Mas é lógico que eu também, né, quando eu comecei, eu fui dentro da capacidade das minhas próprias pernas.
Então, quando eu aluguei um salão, eu pensei assim, eu tenho como eu pagar esse salão se ninguém der um centavo aqui? Aí eu pensei, bom, eu posso pagar, eu vou pagar. Então, eu vou pagar. Então, era assim. Foi esse o meu pensamento. Já comecei pensando o seguinte, não vou, né, depender de ninguém. Se alguém quiser ajudar, bem. Se não quiser, e se não quiser ajudar? Se não quiser ajudar, eu vou me responsabilizar por todas as despesas. Então, a ideia era essa. Logo, então, nós alugamos um salão, que foi esse local cedido, fizemos o estatuto. O estatuto, ele era assim, não tinha ninguém, nenhuma pessoa amadurecida ali para poder, vamos fazer um estatuto, vamos fazer uma assembleia. Assembleia com quem? Tinha umas pessoas que estavam visitando, algumas pessoas, umas poucas senhoras que estavam ali participando. Então não tinha. Então o que eu fiz? Para poder formalizar, eu fiz um estatuto, eu preciso assumir a responsabilidade. Então aí eu perguntei, a Roseli, sempre minha companheira, para tudo, para qualquer iniciativa, ela sempre está comigo. Roseli, não sobrou alternativa. Aqui sou eu e você. Então, ó, eu sou o presidente, você é vice-presidente, e a pessoa que era o Manuel, que tinha cedido o local, Manuel, você então é o diretor administrativo, temos o nome lá, né? E fizemos então o estatuto. Então, era um estatuto assim, eu era o responsável, eu era o que tinha tudo, não tinha ninguém mais, né? E então eu fiz o estatuto para poder atender às formalidades legais. Fiz o estatuto, comecei então a fazer esse trabalho, expliquei às pessoas o tempo todo em relação aos dízimos e disse o seguinte, ninguém precisa ajudar se não quiser, né? E vamos ver se vai funcionar, né? E por incrível, né? Quer dizer, não é nem incrível, né? Isso é o normal. Nunca faltou dinheiro para pagar aluguel, nunca faltou dinheiro para pagar luz. Fizemos seminários, eu cobria parte dos seminários. Todos os meses eu tinha dinheiro para fazer a minha ação fraternal que eu tinha estabelecido, né? Eu dividi. Então, ó, tantos por cento da arrecadação vai ser para ação fraternal, ação social, né? Que as pessoas chamam, né? Mas no nosso caso era fraternal. Tantos por cento para poder uma reserva de contingência, se acontecer um acidente a gente ter como, né, cobrir com algum prejuízo, alguma coisa excepcional, porque a minha primeira formação foi contabilidade, então eu sei estruturar, né, organizar uma coisa de forma que ela possa ter sustentabilidade. E é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Então eu fiz, não dependia de dinheiro de ninguém, tá certo? E as pessoas foram contribuindo, fizemos viagens, fizemos seminários. Nos seminários, a gente fazia seminários, eu gostava muito de ter muita variedade de alimentos, um local bom, comida farta, com muita fruta, com tudo. Eu gostava de oferecer isso e não faltava dinheiro. E nós fiz esse trabalho por muito tempo, né? E é lógico que minha visão foi evoluindo até chegar onde nós estamos hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, enquanto eu estava ainda neste formato institucionalizado, né, eu sei bem que você pode pregar exatamente como a Bíblia ensina. Não tem problema, não vai faltar nada. Não vai faltar. Você não vai precisar mendigar, você não vai precisar ficar implorando para as pessoas, você não vai precisar nada. É simplesmente... Se você estiver fazendo qualquer trabalho, é uma providência de Deus? Sim, é uma providência de Deus. E as pessoas participam sem nenhum constrangimento, sem nenhuma imposição e sem nenhuma pregação de coisas que não sejam amparadas pela Bíblia. Eu não precisava falar de dízimo, nem falar de oferta, não precisava falar nada, né? E eu podia deixar isso abertamente. Eu tinha ensinado aquele primeiro núcleo, as pessoas que iam chegando, como eu falei, elas iam entendendo. Então não tem dízimo. Ninguém nem perguntava mais. Não tem? Não tem. Mas e como? Cada um dá o que quiser, né? E agora eu vou falar então, primeiramente, como eu falei, não falta nada, é possível. E eu não estaria dizendo isso aqui se eu dissesse, eu vou dizer isso para as pessoas e as igrejas vão quebrar, né? Porque as pessoas, então, né, o pastor, como é que ele vai fazer para pagar a conta de água, de luz, de telefone? Como é que ele vai pagar o IPTU, o aluguel, né? Como é que ele vai pagar lá o salário das pessoas? Irmãos, esse discurso é velho, eu já falei para vocês, tá certo? Você não precisa usar a mão disso, é porque
eles precisam disso porque eles não querem dizer para onde está indo o dinheiro. Em boa medida, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês então que, no meu caso, sempre funcionou, e eu vou mostrar também que é possível ser transparente, absolutamente transparente, em relação à questão financeira. Você pode fazer o seu trabalho espiritual aí e ser transparente, e isso é a melhor coisa. Eu vou mostrar para você como é possível. É lógico, eu desenvolvi um modelito básico, pequeno, para igrejas pequenas. Hoje você tem igrejas que essa parte ela é toda comandada e cuidada por profissionais, por contadores, entendeu? Então, igrejas grandes que tem um escritório de contabilidade ali, fazendo todos os lançamentos, fazendo toda a contabilidade, fazendo os balancetes, né, os balanços, os relatórios financeiros, fazendo todas essas coisas. Mas eu estou falando o seguinte, ó, uma igrejinha pequenininha dessa, igual a nossa, assim, de, né, igreja independente, autônoma, piquititinha. Então, como é que você faz? Eu fazia o basiquinho, usava um Excel, e eu vou mostrar para vocês, então, como é que funciona, né? Então, eu tinha aqui, por exemplo, não sei se dá para os irmãos verem bem, eu tenho isso aqui, eu tinha uma pastinha, né? Essa pastinha aqui, ela fica no Google Drive, então, é lógico que a gente precisava ter um contador, pelo menos para anualmente fazer o imposto de renda. Ele dava aquelas informações para o Ministério do Trabalho, da RAIS, para o INSS, aquelas informações básicas, e só que ele precisava de que nós informássemos toda a movimentação financeira e as nossas obrigações todas. Então eu tinha uma pastinha, e essa pastinha ela estava no Google Drive e o contador ele tinha acesso. Então todo mês eu colocava ali, né, os recibos, e o contador ele já tinha acesso lá, e de lá mesmo ele fazia. Eu não precisava pegar documentos, juntar a pastinha, fazer nada, tal, juntar aquele monte de papel e levar para o contador. Não, ele já tinha acesso, que era assim. Então eu tinha aqui, né, a minha pastinha aqui, olha só, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aqui. Então eu tenho aqui, ó, vou começar aqui bem do início. Então tá. Então eu tenho a pasta da igreja, que é a administração central. Aí eu tenho aqui, ó, o padrão para novas igrejas. Então toda igreja que eu fosse começar, ele usaria esse mesmo padrãozinho nosso aqui. Então eu tenho aqui, ó, tesouraria. Como é que funcionava? Eu tinha pastinha de recibos. Nessa pastinha de recibos aqui, né? Ah, não, isso aqui são modelos. Então os modelinhos para modelo para recibo de aluguel, modelo para recibo de contribuições, modelo para recibo de prestação de fornecimentos, recibo de prestação de serviço. Então tinha os modelinhos aqui, tá certo? E eu tenho aqui, ó, os manuais. 10 mandamentos do bom gestor, manual do tesoureiro, né? Nota, número de contas. Aí eu tenho aqui, ó, registros contábeis. E essa pastinha acessível ao contador e a quem quisesse, tá certo? Então nessa pastinha aqui, então por exemplo assim, eu tenho aqui a pastinha de recibos. Nesta pasta de recibos, eu tinha os recebimentos, tá certo? Então aqui, ó, recebimentos. Aí então tá, do mês de janeiro, isso em cada ano, né? Então do mês de janeiro, aí eu fazer assim, recebeu do fulano, do ciclano, tal. Tinha aquele recibinho que a gente dava para a pessoa, e aí a pessoa assinava lá o recibo, nós assinávamos o tesoureiro que tinha recebido, e assinava para ela como um comprovante para ela. E a gente fazia o quê? Escaneava e jogava nessa pastinha aqui, ó. Então era só escanear e jogar na pastinha aqui o recibo, tá certo? Pagamentos é a mesma coisa. Foi no mercado, por exemplo, janeiro, foi lá no mercado, fez a compra de material de limpeza. Aí saiu aquele ticketzinho do caixa lá. Tuf, fotografou, escaneou, né? Manda para o Google Drive, vem para a pastinha no mês aqui. Era só assim. Então tinha todos os recibos aqui. À medida que ia recebendo ou que ia gastando, ia colocando na pastinha. Então aqui estavam as pastinhas de recibos e de pagamentos. E aqui ficavam os extratos. Todo final de mês, a gente tinha uma conta bancária, todo final de mês, no último dia do mês, tirava um extrato bancário e colocava aqui, no mês de janeiro, fevereiro, tal, direitinho. Então estava aqui, isso aqui era tranquilo. Informações de imposto de renda, nós colocávamos nessa pastinha aqui, e aqui está a pastinha de, movimentação financeira. Então tá, então aqui é o relatório, né, para cada ano. Isso aqui é o modelinho para você fazer para cada ano. Então, 2005, 2006, 2007, mas um por vez. Então, esse, vamos supor, do ano de 2016, tá certo? Então, tá aqui, ó. Como que era? Era muito simples. Então, eu tinha esse relatóriozinho, tá vendo? Janeiro, né? Esse aqui é o mês de janeiro, tá vendo a abazinha janeiro, aí fevereiro,
março, abril, maio, junho, tá certo? E aqui a consolidação. Tudo que eu ia lançando aqui, eu lançava aqui, depois quando eu lançava em fevereiro, essa da consolidação somava janeiro com fevereiro, depois somava com março e assim por diante. Mas vamos pegar aqui no mês de janeiro. Como é que era feito? Então eu tinha uma planilhinha do Excel, coisa mais simples do mundo, né? Então tá aqui. De transporte é aquilo que veio do mês anterior. Como eu fazia? Tá vendo aqui, ó, código de contribuintes, né? Aqui, ó, nessa abazinha aqui, código de contribuintes. Então eu colocava aqui o nome da pessoa e dava a cada pessoa um código, Então cada pessoa da igreja, né, que frequentava ou que era membro ou que fosse contribuinte, ela recebia um código. Então cada um tinha um código, tá certo? Então com esse código é que eu vou mostrar como é que você pode ser bem transparente. Então tá bom. Então a pessoa tem o código. Então o meu código, por exemplo, é o 0000 aqui, tá certo? Então tem aqui. Aqui é o movimento do caixa, aqui é o movimento da conta corrente e aqui são as poupanças que eu abri para guardar o dinheiro que era separado para cada destinação. Então, por exemplo, aqui era um percentual da receita total que eu separava para investimentos. Investimento é o quê? É você comprar uma mesa de som nova, é para você comprar um microfone novo, é aquelas coisas que você vai fazer para poder agregar ao patrimônio da igreja, né? Então são os investimentos que a gente fazia, eu tinha um valorzinho que eu colocava aqui todo mês, né? Então pronto, a arrecadação é 100, eu tirava tantos por cento para investimento, tantos por cento para missão e eventos, estava lá separado todo mês, né? Tanto para você fazer um evento, porque normalmente nos eventos, a gente para poder fazer as coisas baratinhas para as pessoas, eu tinha um dinheiro em caixa onde eu podia dar um suporte maior, né? Então, vamos dizer assim, se o evento ficava em 10 mil reais, as pessoas elas poderiam, no total, elas poderiam contribuir, né, com 5 e os outros 5 eu cobria, tinha condições de cobrir tranquilamente, tá certo? Então, missão e eventos, ou missões que a igreja pudesse fazer, né, uma viagem, uma coisa assim, que alguém precisasse fazer, né, como nós já abrimos trabalhos em outros lugares, de vez em quando isso era necessário. Então, ó, contingência. Contingência é aquilo que eu falei, é o dinheirinho que você tem que ter guardado para se acontecer um acidente, né? Vamos supor, uma pessoa escorregou lá na igreja, lá, estava o piso molhado, escorregou, tal, quebrou a perna, precisou ir para o hospital, vai fazer lá um tratamento, vai precisar fazer uma cirurgia, não tem como pagar, a igreja ela tinha como pagar. Né? Ela tinha como dar um socorro numa emergência, porque isso aí, contingência, é uma coisa que aconteceu que não estava prevista, né? É um fato inesperado, né? Então a gente tinha uma reservinha de contingência, tinha aqui, ó, poupança de ação fraternal, é aquele dinheirinho, aquele percentual da arrecadação toda que todos os meses era destinado para cesta de alimentos, para remédios, para as pessoas, essas coisas assim. Então tá, então vamos aqui no caixa, eu tinha aqui neste dia aqui, o fulano de tal, eu escrevi o nome dele aqui, o código dele é tal, né? Isso já no recibinho dele já tem o número do código, ele já coloca o número do código dele. E quanto que ele contribui. Isso aqui não é dízimo, isso aqui não é oferta, isso aqui é uma contribuição, é uma doação que ele faz para aquela causa lá. Tá certo? Então tá aqui. E aí eu tinha tudo aqui. E do lado de cá, né, do caixa, se fosse pago com dinheiro, né? Foi no mercado, comprou material de limpeza ou comprou alguma coisinha lá, algum alimento, sei lá, que seja uma fralda para ajudar alguém, né? um recém-nascido. Então estava aqui. E daqui, né? O que sobra aqui, a gente passava aqui para a conta corrente, né? Da conta corrente a gente podia distribuir né, no percentual certinho para cada uma dessas contas com propósitos específicos aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então eu tinha todos os meses, eu fechava esse relatório aqui com quem contribuiu e com onde que gastou. Aqui a gente colocava só assim, por exemplo, assim, supermercado tal, né? Cesta de alimentos, e colocava o valor. Mas eu queria saber detalhes. Aí então a gente tem aqui, né, as notas, né, tá vendo aqui, ó? Nas notas eu tenho data, tenho estabelecimento, tenho CNPJ, tem o que foi o produto que foi comprado ou o serviço que foi prestado, tem o recibo, o número da nota fiscal e o valor. Aqui ficava especificado. Mas no relatório não, a gente só colocava aqui o indicativo do que foi gasto, que foi comprado, e aqui o valor. Então eu tinha aqui quem contribuiu e para onde o dinheiro foi, se saiu daqui foi para cá, né, para o banco, se daqui saiu foi para o mercado, também tem aqui a mesma coisa,
tá certo? Normalmente o dinheiro ele ia para a poupança, mas todas as vezes que ele ia ser usado, ele voltava aqui para a conta corrente, da conta corrente é que era feito o pagamento. Então a poupança era só o lugar para ele ficar reservado aquele valor. Entenderam? Então era assim que funcionava. Aí o que eu fazia? Eu, né, todos os meses eu estava com esses dados todos preenchidos aqui com o nome das pessoas. Eu vinha aqui, limpava o nome das pessoas e ficava só o quê? No dia tal, né? A pessoa que tem o código tal contribuiu com R$100. Entenderam? Então eu tinha aqui essa tabelinha aqui, ela ia aumentando, a gente aumenta ela aqui, né? A gente vai aumentando ela aqui, né? Na hora que acaba aqui, a gente vai aumentando o número de linhas. Isso aqui é só exemplo. Então o que acontece? Eu tinha todos os meses um relatório aqui sem o nome de ninguém, mas com o código de todo mundo aqui, com os valores e com o que foi gasto, para onde o dinheiro foi. Esse relatório aqui, ó, tá vendo? Todo esse relatóriozinho aqui, né, ele ia para o mural da igreja todos os meses. Então era assim, o fulano, o João da Silva, o código dele é o 037. Então ele, né, ele deu a contribuição de R$100 lá e ele pensa assim, bom, será que o pastor registrou os meus R$100? Será que ele registrou na contabilidade ou ele pegou o dinheiro e ficou com R$100 para ele? Então ele vinha lá, ele ia lá no mural da igreja lá, ele olhava aqui e aí lá não tem o nome dele para não expor ninguém. Então aqui não tem nome de pessoas, né? Ó, o fulano deu R$100, ó, o cicrano deu R$5. Ó, a Maria deu R$580. Então não tinha isso, porque ninguém colocava nome aqui. No mural não tinha nome de ninguém, só tinha o código. E quem é que sabia o código? Só a pessoa que sabia qual era o código dela. Então, o João da Silva, ele que queria saber se o dinheiro, né, foi realmente usado para os fins da igreja, né, para os fins da igreja. Então ele ia lá no mural e olhava lá e encontrava, o código meu tá aqui, ó, e realmente, ó, R$100 entrou aqui, ó. Então tá contabilizado aqui, ó. Para onde que foi? Aí ele olha aqui para onde que foi aqui, ele sabe para onde que o dinheiro foi, juntou com os outros, né? Fez um saldo total aqui, comprou isso, comprou aquilo, o resto passou para a conta corrente, da conta corrente passou para poupança e investimento, passou para missão, para ação fraternal e assim por diante. Então, todo este relatório aqui, ele estava pregado no mural todos os meses, né? E eu até, olha só, para que vocês possam ver que eu não estou inventando história nenhuma, eu tenho uma foto, né? Aqui, ó, uma foto da igreja, vou abrir aqui, ó, que uma irmã tirou, né? Foi até minha irmã que tirou, ela tirou com a irmã Zefinha Estefânia, né? A minha irmã, e a Zefinha, que é uma irmã que era da igreja, que ela se mudou para São Paulo, e lá em São Paulo ela contraiu inclusive Covid, né? Lá de São Paulo, ela faleceu, a Zefinha. Mas vocês estão vendo aqui atrás? Dá para vocês verem aqui atrás, né? Aqui, ó, bem aqui atrás, aqui, olha o que tem aqui, ó, tá vendo? O mural tem ainda esse quadro verde aqui, ó, porque isso aqui devia ser mais para o início do ano, porque eu ia preenchendo tudo aqui, ó, ia pregando todos os meses, eu pregava o relatório, tá vendo? Não sei se dá para ver, ó, não tem nome de ninguém, só tem os códigos, é porque não dá para ver, né? Ficou muito... Então, o que acontece? E aí eu ia preenchendo, eu tinha esse outro mural. Isso aqui era onde? Era escondido? Era lá numa salinha reservada da igreja? Não, isso aqui era no salão da igreja. Todas as pessoas tinham acesso e elas podiam ver, né, se o dinheirinho dela entrou e para onde que foi. Então, irmãos, eu só estou mostrando isso aqui para vocês. Fiz essa breve apresentação aqui para mostrar para vocês primeiro algumas coisas. Primeiro, de igreja recebe mais do que o suficiente, tá certo? Essa choradeira aí é porque realmente os pastores eles precisam de dinheiro para aquilo que eles acham que tem que ser feito. Mas dizer que, se não der o dízimo, como que vai pagar? Paga, tá certo? Não precisa ensinar errado, não precisa dizer que dízimo é bíblico. Livremente, se você ensinar certo para as pessoas, você deixá-las livres para elas contribuírem com o que elas quiserem, se elas quiserem, e sem que haja nenhum tipo de pressão. Fulano contribuiu este mês, nem olha isso. Se pessoa contribuiu, se não contribuiu, se quis contribuir, se não quis contribuir, se naquele mês ela pegou, né, ela estava apertada, tive que pagar uma conta, acidentou com o carro, teve que ir um prejuízo. Isso não interessa. O fato é o seguinte, né? Nesse conjuntinho chamado de membros de igreja,
Sempre vai ter as pessoas contribuindo e dentro do seu contexto social, cada um dentro do seu contexto social, sempre é suficiente. Você não precisa de mentira, você não precisa de engano, você não precisa de dizer que uma coisa é bíblica quando ela não é bíblica. E as pessoas com total liberdade, elas contribuem do jeito que elas querem, quando elas quiserem, se elas quiserem, são bênção dentro da igreja da mesma forma, isso não diminui a espiritualidade de ninguém. Vivi neste modelo de 2014 até o início da pandemia, quando eu mudei o modelo, né? Hoje eu não tenho mais modelo institucionalizado, então inclusive eu não tenho nem CNPJ mais, porque como eu não alugo mais salão, eu não preciso mais de estatuto. E se eu não preciso mais de estatuto, eu não preciso mais de formalização. Então, a igreja, e também não preciso, e também nem preciso de receber dinheiro de ninguém, porque cada um faz na nossa comunhão, as pessoas elas fazem individualmente aquilo que podem fazer. Não precisa de salão, não precisa de templo, não precisa de caixa de som, não precisa de absolutamente nada disso. Estou falando de mim. Quem precisa, amém, não tem problema, tá certo? Estou dizendo que você não possa fazer, estou dizendo que é errado, é pecado, estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que é possível viver dentro de modelos diferentes e eles funcionam. Não falta nada, vivi isso de 2014 até 2020, tá certo? Então aí foram 6 anos, né? Nunca faltou nada. Nunca ninguém foi instado, pressionado a contribuir com nada. Nunca precisei ir lá na frente e fazer um apelo para contribuição e dizer que esse mês precisamos pagar o aluguel, só temos tanto na conta. Nunca precisei, nesses 6 anos, de fazer isso. Nunca faltou nada. Fiz seminários, fiz tudo o que tinha que ser feito e nunca tive nenhum problema, tá certo? E outra, e como é possível ser transparente? Pregando no mural todos os meses, né, o relatório financeiro. Todo mundo sabia se o dinheirinho dele, que a contribuição dele entrou e para onde que foi. E aí ele podia saber, o Som recebeu salário? Tá lá, não tem salário. Ninguém recebeu salário. Pagou um serviço profissional? Pagou um serralheiro esse mês, pagou um serralheiro, tá lá. Tá lá, pagou o serralheiro. Quer ver a notinha? Vai lá, entra na pastinha, tá lá a notinha. Tudo digital, não tem papel. Eu não tinha, os últimos anos, não tinha mais papel. Era só digital, né? A pessoa dá o recibinho dela reanotado, mandava lá para a nuvenzinha no Google Drive Lápis, não preciso mais de papel, tá certo? A pessoa, se ela quisesse ficar com o recibo, né? Ela ficava, depois se um dia ela quisesse assim, eu contribuí com este trabalho, olha só, eu dei aqui, R$350, aqui tá lá, registrado lá, nós demos um recibo que nós recebemos dela, né? Mas e para onde foi o dinheiro? Tá lá, no relatório, né? Ninguém recebeu dinheiro, ninguém pegou dinheiro, ninguém desviou dinheiro. Esse dinheiro não foi para alguma coisa que os irmãos não concordassem. Qualquer coisa que eu fosse fazer, né, não tinha um conselho, não tinha nada. Fosse fazer uma coisa, poxa vida, vamos socorrer um irmão, fosse uma coisa mais cara, um valor mais alto, que tivesse que tirar da tesouraria. Ali naquela reuniãozinha de oração mesmo, irmãos, aconteceu um negócio assim, a pessoa assim está precisando de um socorro, o que vocês acham? Não, acho sim, podia ajudar. Ajudava a pessoa, ali conversando com as pessoas, não precisava, tive uma visão, tive uma revelação, tive um dom, uma profecia, nada disso. Conversando, vendo as necessidades, vivendo como igreja, e isso era possível. Entenderam, irmãos? Então eu só queria trazer essas informações, né? Eu sei que o vídeo pode ter ficado aqui até longo, mas se você se interessa por esse tipo de informação, bem, se não, depois nós vamos então reformular essas aulas de dízimos e ofertas para quem quiser entender que é possível sim viver e ser muito abençoado sem ficar pressionando ou fazendo nada que não seja absolutamente dentro dos princípios bíblicos, tá certo? Então, usar argumento de que Deus quer isso e que Deus estabeleceu isso para a igreja, isso, e que nós consideramos que isso não é verdade de modo algum, e que nem precisaria, pastor nenhum precisaria de fazer isso, bastava ensinar a verdade e ele iria ter toda a provisão. Agora, todos os pastores deveriam ser transparentes, tá certo? Isso é o que eu acho, né? Todos os pastores deveriam ser transparentes. Nem toda igreja é pequenininha, como a que eu estava, né, conduzindo institucionalmente, né, institucionalizado.
né? Talvez igrejas precisem de contadores, precisem de relatórios mais bem elaborados, não uma coisinha simples assim no Excel. Mas eu estou dizendo o seguinte, mesmo você na sua simplicidade, com um simples Excel, você pode ser transparente se você quiser. Entendeu? Que Deus abençoe a todos. Isso é só uma forma de expor aqui, né, uma ideia, né, uma forma de viver, porque para você não achar que eu falo de coisas que eu nunca vivi e que eu não sei. Eu vivi, eu sei e eu estou apenas contando aqui a minha experiência. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.